A paz de Cristo, meus irmãos, bom dia. É uma honra e um prazer estar aqui à frente, dando uma palavra para vocês. E a palavra que surgiu no meu coração é fruto das nossas reflexões que a gente tem feito e das nossas orações também. E a palavra que eu queria compartilhar está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Amém? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Essa passagem mostra Paulo orientando sobre a prática da oração. Aqui ele orienta não só a Timóteo, mas como toda a igreja, a orar, a interceder por todas as pessoas. E o que eu queria frisar é isso, todas as pessoas. É claro que quando a gente está orando, muitas vezes as primeiras pessoas que vêm à nossa mente para orarmos, para intercedermos, são os da nossa família. E isso é muito importante, tanto que Paulo nos orienta ainda nessa mesma carta, né? No 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. E aqui nos mostra a importância de orarmos pelos da nossa casa, pela nossa família. Mas nós devemos apresentar todas as pessoas, até um desconhecido que a gente vê na rua e que a gente vê que está passando por uma necessidade, que precisa de oração. E eu tenho tentado exercer isso todos os dias, quando eu estou na rua, indo trabalhar, voltando. Porque às vezes a gente vê alguém passando, a gente vê que a pessoa está de cabeça baixa, ou a gente vê alguém pedindo na rua e a gente não tem nada para oferecer naquele momento. Então, que a gente possa interceder por essa pessoa, orar por ela. Porque a gente não sabe o que se passa na vida dela, se ela tem pessoas orando por ela, se ela tem familiares intercedendo por ela. Às vezes ela está sozinha. Então, que possamos ser essas pessoas e orar e interceder por elas. E eu sei que orar por uma pessoa desconhecida hoje em dia é muito difícil, porque a gente muitas vezes está olhando para a pessoa em si. A gente está olhando pela roupa, pela aparência, pelas atitudes. E não é isso que nós devemos fazer, é muito difícil, eu sei, porque eu também tenho tentado lutar contra isso. Tipo, às vezes eu me pego pensando assim, ele está pedindo, ele podia estar vendendo, ele podia estar trabalhando, mas a gente não sabe de fato a situação daquela pessoa. Às vezes ela está querendo vender alguma coisa, está querendo trabalhar, mas ela não tem recursos, não tem condições. Se a gente não pode ajudar com recursos, com alimento, vamos orar por elas. Vamos ter compaixão por elas e se colocar no lugar delas. E a gente não deve julgar as pessoas assim pela aparência, né? Como a dona Zmerita falou na palavra inicial semana passada, que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne. Né? Paulo falou em Efésios, a nossa luta é contra os principados e potestades. Então, para a gente não se esquecer que contra quem nós estamos lutando, quem de fato é o nosso inimigo, não são as pessoas. E me veio à cabeça também a história do próprio apóstolo Paulo, o exemplo dele. Como ele fala no começo dessa carta, no capítulo 1 em Timóteo, ele fala assim, do passado dele. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Lendo a história de Paulo e o seu passado, a gente vê que ele esteve no apedrejamento e na morte de Estevão. Em Atos 7 fala que ele perseguia a igreja do Senhor, ele perseguia, prendia os cristãos. E eu fico me perguntando, será que alguém intercedeu por ele? Será que ele tinha algum familiar para orar por ele? Porque hoje muitas vezes a gente naquela época, viam ele fazendo isso com cristãos? Será que alguém teve compaixão de orar por ele? Mas lendo mais para frente em Atos, a gente vê que Estevão, quando estava para morrer, ele viu Jesus e o que ele falou? Ele se ajoelhou e gritou: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E vendo essa passagem, eu acredito que Estevão estava intercedendo, não só por Paulo, mas como todos que estavam por lá. E essa oração chegou aos ouvidos do Senhor.
E isso contribuiu também para a transformação de Paulo, não só a oração de Estevão, mas como uma passagem que Paulo também cita. Ele fala assim: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E esses três elementos que fala nesse versículo, que é a graça, a fé e o amor, são encontrados em Cristo Jesus. E isso transbordou na vida de Paulo. E o que são esses três elementos? A graça, que nós não somos merecedores da salvação, é pela misericórdia de Deus. A fé, que é um dom de Deus. Fé é a gente, como está escrito em Hebreus, é crer no impossível, é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E também o amor que ele cita aqui. E o amor também é um dom de Deus. Porque se nada adianta a gente ter a graça e a fé se não tivermos amor. E Paulo fala em 1 Coríntios sobre o que é o amor. O amor é tudo, é o dom de Deus. Deus é o amor. E se tudo que fizermos Deus não está no meio, de nada vale, porque não terá amor. Então eu acredito assim, e peço também, oro pelos irmãos, que Jesus continue derramando esses três elementos sobre a nossa vida. A graça, a fé e o amor. Que ele continue derramando, mas que nós também possamos continuar nutrindo esses três elementos no nosso coração e na nossa vida. E Jesus deixou também um novo mandamento, que é nós amarmos uns aos outros. E eu sei que é difícil, é uma luta constante entre a carne e o espírito, mas que possamos continuar vigiando, em alerta, sempre pelo nosso próximo. E falando sobre oração, eu acredito que cada um de nós que está aqui hoje, que encontrou Jesus, que tem como Ele Senhor e Salvador, é porque alguém intercedeu por nós. Talvez a gente nem saiba quem orou por nós, mas nós estamos aqui, nós somos frutos de oração. E que nós também possamos plantar essa semente no coração de outras pessoas. Podemos orar por outras pessoas. Porque Deus, mais do que ninguém, deseja que as pessoas sejam salvas. E eu só gostaria de finalizar com um versículo desse mesmo capítulo de 1 Timóteo, capítulo 2, do 4 ao 6. Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunham que se deve dar em tempos oportunos. Então, irmãos, a palavra que eu gostaria de deixar para vocês é para nós continuarmos orando por todos, tanto pela nossa família, quanto pelos nossos irmãos, pelos desconhecidos, que não deixemos de praticar isso, porque a gente quer muito que as pessoas sejam salvas, mas acima de tudo, Deus é quem tem mais interesse na salvação de todos. E que possamos continuar cumprindo o mandamento dele, de amar o nosso próximo e de continuar orando pelos próximos. Amém?